Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Bíblia. E hoje nós vamos estudar o capítulo 2 da carta de São Paulo aos Romanos. E aqui neste capítulo, meus irmãos, nós iremos ver que Paulo, ele nos mostra que ninguém está livre do julgamento de Deus. E nem judeus, nem gentios, ninguém. Porque Deus, ele olha o coração e a obediência, não apenas as aparências, tá certo? Mas antes de a gente começarmos esse estudo, inscreva-se aqui no canal, meu irmão e minha irmã, e ative o sininho, porque fazendo desse jeito, o próximo vídeo que eu lançar, você será notificado. E aí, se você não se inscrever e não ativar o sininho, infelizmente o YouTube ele não lhe notificará. Tá certo, meus irmãos? Por isso que sua inscrição e seu like é muito importante para o canal. Tá ok? Já se inscreveu? Já deixou o like? Ótimo! Vamos agora para o nosso estudo. E nós vamos começar hoje, meus irmãos, no capítulo 2, dos versículos do 1 até o 11. Onde nós vamos ver aqui, nesses primeiros versículos, que Deus, ele é o justo juiz, tá ok? Dos versículos do 1 até o 11, que diz o seguinte, vamos ver aqui. Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga, mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas. Mas você, que faz as mesmas coisas, que condena nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso, você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata a todos com igualdade. Que palavra forte, meus irmãos. Os primeiros versículos, que palavra forte. Vamos ver aqui, nesses primeiros versículos, que Paulo, ele mostra que ninguém pode se achar melhor do que o outro. Porque todos nós somos pecadores. Porque todos nós pecamos, meus irmãos. E ninguém pode se achar melhor do que ninguém aqui não. Paulo, ele começa isso, mostrando que ninguém pode se achar. E quem julga o próximo, mas faz o mesmo que o próximo está fazendo, será igualmente julgado. Se você julga o seu irmão, mas você faz a mesma coisa, ou ainda pior, você será igualmente julgado. Igualmente. E Deus, lembrem-se, meus irmãos, Deus, Ele é justo. Ele é justo. Ele retribui a cada um, a cada pessoa, segundo as suas obras.
sem favoritismo. Sem favoritismo. Por isso que ninguém pode se achar melhor do que os outros. Ninguém. E aqui aprendemos isso, meus irmãos, nesses primeiros versículos. Aprendemos que não adianta ninguém apontar os erros alheios e se achar santo, pois só Deus, Ele é juiz. Só Deus é o juiz, só Deus. Por isso que ninguém deve apontar os erros do seu irmão. Ninguém, meus irmãos, ninguém. E para nossa realidade, aprendemos isso nesses primeiros versículos, que antes de olhar o pecado dos nossos irmãos, dos outros, precisamos olhar para dentro de nós mesmos. Para dentro de nós mesmos, meu irmão. Sejamos humildes, reconhecendo as nossas falhas e buscando, meus irmãos, conversão, em vez de condenar o próximo. Porque infelizmente hoje, na nossa geração, muitas pessoas olham a vida dos outros, olham o pecado dos outros, mas não examina, não olha a si mesma. E aí, essa pessoa será julgada igualmente, porque Deus, Ele julgará todos igualmente. Tá certo, meus irmãos? É forte esses primeiros versículos aqui. E aí, nesses próximos versículos, nós veremos a paciência de Deus nos leva ao arrependimento. Que aí é a mesma coisa dessa passagem aqui. Deus, Ele é paciente conosco, não porque aprova o pecado, mas porque nos dá tempo para nos convertermos. Deus, Ele é paciente. Deus, Ele é paciente, Ele é bondoso com cada um de nós, meus irmãos. Um dia, todos nós prestaremos conta diante de Deus. Cada um de nós prestaremos conta. E a paciência de Deus, a paciência que Deus tem, é uma chance para cada um de nós mudarmos de vida, meus irmãos. Por isso que Deus é paciente, por isso que Deus nos ama. Para quê? Ele está esperando a gente mudarmos de vida, sair dessa vida de pecado, essa vida de maldade. Tá certo, meus irmãos? E para nossa realidade hoje, não devemos abusar da misericórdia de Deus, como se não houvesse amanhã. Que muitas pessoas vivem a vida como se não houvesse, como se não tivesse Deus, não existisse. E Deus, Ele é misericordioso, é paciente, mas não devemos abusar da misericórdia de Deus, deixando para depois a conversão, para depois voltarmos para Jesus, para depois voltarmos para Deus. Não. Hoje, meus irmãos, é o dia da gente começarmos a viver de acordo com a vontade de Deus. Não é amanhã, não é depois, é hoje, agora. Tá ok, meus irmãos? E nesses próximos versículos, do 12 até o 16, nós vamos ver aqui que a lei é escrita no coração. Vamos entender esses próximos versículos, do 12 até o 16, que diz o seguinte, vamos ver aí. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm a lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei. Embora não tenham a lei, eles mostram pela sua maneira de agir que têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade, e os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. E de acordo com o Evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia em que Deus,
por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. E nesses versículos, meus irmãos, aprendemos aqui que mesmo quem não recebeu a lei de Moisés, tem dentro de si mesmo a consciência do bem e do mal. Mesmo as pessoas que não conhecem, não receberam a lei de Moisés, mas dentro de si mesmas sabem o que é o bem e o que é o mal. Elas sabem, colocada por Deus, que Deus colocou isso em cada um de nós, de sabermos o que é o bem e o que é o mal. E no juízo final, Deus, ele julgará os segredos do nosso coração. E aí, meus irmãos, aprendemos aqui que não é a religião exterior, por fora, que nos salva. Não. Mas é a sinceridade do nosso coração e a prática do bem. Não é a religião em si, exterior, por fora, eu parecer religioso, mas eu não praticar o bem e eu não ter sinceridade, verdade no meu coração. De nada adianta. Precisamos ser sinceros, meus irmãos, ser verdadeiros e praticarmos sempre o bem. Sempre o bem. Tá certo? E para a nossa realidade, meus irmãos, hoje, Deus, ele olha mais para a nossa consciência e as nossas atitudes do que as aparências religiosas, onde muitas pessoas se parecem santas só por fora. Mas Deus, ele olha para a nossa consciência e as nossas atitudes. E aí, precisamos, meus irmãos, viver de coração íntegro, de coração verdadeiro, de coração sincero diante de Deus. Tá ok, meus irmãos? Não adianta parecermos santos por fora, mas por dentro sermos mentirosos. Não adianta nada. Temos que ser verdadeiros diante do nosso Pai, tanto nos nossos pensamentos como nas nossas atitudes. Tá ok? Agora, meus irmãos, vamos ver aqui, nesses próximos versículos, do 17 até o 24, o perigo da hipocrisia religiosa. Tá certo? Versículos do 17 até o 24, onde diz o seguinte: o que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que é que não ensina a você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que é que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas do templo. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus porque desobedece à sua lei. Pois as Escrituras Sagradas dizem: os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. Que palavra, meus irmãos, que palavra. E nessa parte aqui, Paulo, ele fala aos judeus que eles tiveram a lei, eles têm a lei, mas não adianta se eles têm essa lei, mas não é praticada, não praticam a lei. E por isso que Paulo também nos mostra aqui que quem conhece a verdade, quem conhece a palavra de Deus, mas não vive a palavra de Deus, acaba afastando os outros de Deus. Resumindo, sermos exemplos para os outros. Não adianta a gente fazermos esse estudo no meu canal aqui, meus irmãos,
se nós não vivermos isso, se nós não praticarmos a palavra de Deus. Não adianta nada, é perda de tempo. Por isso que aprendemos nesse versículo aqui que o mais importante que conhecer a palavra é viver a palavra. Temos que viver isso, meus irmãos, que estamos estudando, que estamos aprendendo. Temos que praticar tudo o que está escrito na palavra de Deus. Praticar, se esforçar. Que a prática leva à perfeição, é praticando. Temos que praticar. E para a nossa realidade hoje, a nossa vida deve ser um testemunho, deve ser exemplo para as pessoas. Não basta a gente falar de Deus, se a gente fazemos coisas erradas, coisas que são contra o que Deus fala. Precisamos agir, meus irmãos, de forma que os outros vejam Cristo em nós. Resumindo, como eu falei, sermos exemplos. Sermos exemplos. Tá ok? É essa passagem aqui. Não adianta nada a gente lermos a palavra e não praticá-la. E também não adianta nada se nós sabemos da palavra, mas vivemos não de acordo com o que a palavra diz. Vivemos ao contrário do que ela diz. Tá certo, meus irmãos? E para finalizar o capítulo de hoje, o capítulo 2, vamos ver aí os últimos versículos do 25 até o 29, tá? Onde vamos ver a verdadeira circuncisão. Vamos entender aí, dos versículos 25 ao 29, que diz o seguinte: a circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. E se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, vocês, judeus, serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem à lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus obedecem à lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Que palavra, meus irmãos, que palavra. Esses últimos versículos aqui, Paulo ele explica que a circuncisão era sinal de que a pessoa pertencia ao povo de Deus. Mas Paulo ele ensina que o sinal verdadeiro é interior, o coração transformado pelo Espírito. O que vale, meus irmãos, aqui não é a aparência de fora, a aparência externa, de maneira nenhuma. Isso não vale aqui, a aparência de fora, mas a vida guiada por Deus. É isso que vale. A vida conforme a vontade de Deus. Por isso que aprendemos nesses últimos versículos aqui que o que agrada a Deus não é um ritual vazio, não são adorações vazias, adorações falsas ao nosso Deus, não. O que agrada a Deus é um coração convertido, um coração afastado do pecado, afastado das impurezas. É isso, meus irmãos, que agrada o coração do Pai. Uma pessoa que tem a vida guiada pelo nosso Criador. E aqui, para a nossa realidade, esses últimos versículos nos ensinam o seguinte: que devemos buscar uma fé verdadeira, uma fé sincera. Não apenas uma fé exterior, uma aparência exterior. Não é isso. É uma fé verdadeira. O Espírito Santo,
ele precisa moldar, transformar o nosso coração, para que realmente sejamos cristãos de verdade, tanto por dentro como por fora. E para concluir o capítulo 2 de Romanos hoje, aprendemos o seguinte, meus irmãos. Paulo, ele nos mostra que todos, tanto judeus como gentios, estão debaixo do julgamento de Deus. Não é a aparência, nem a tradição, nem o julgamento do próximo que salvam. O que salva é a obediência ao Evangelho, a conversão do coração e a vida conduzida pelo Espírito Santo. Tá ok, meus irmãos? E antes de finalizarmos este capítulo 2 de Romanos, se este estudo edificou a sua vida, meus irmãos, não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos capítulos que eu lançar. Tá ok? Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos no próximo capítulo. Fiquem com Deus e até o próximo capítulo, meus irmãos. Até lá!